Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Nesta tarde eu venho aqui meditar um pouco na palavra do Senhor, que se encontra em João 1. Eu quero nesta tarde falar de Jesus, que Jesus ele é a luz do mundo. Quero ler alguns versículos e depois meditar um pouco com você. A epígrafe do texto é: o verbo se fez carne. João, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1 e versículo 1 ao 14. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunhar, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nesta tarde, eu quero aqui trazer um pouco desta palavra, meditar com você que pode ouvir, pode assistir esse vídeo ou no Facebook ou no YouTube, que estou falando um pouco sobre Jesus. Jesus, ele é o Filho de Deus, e ele se fez carne, ele se humilhou, ele é o Todo-Poderoso, estava lá no céu, na glória. Ele existe desde o princípio, muito antes do homem ser formado. Deus já existia. Jesus estava lá na formação do universo, na formação do homem, na criação do homem, a criação da natureza. Jesus estava com ele, porque a palavra de Deus nos diz lá em Gênesis que o Senhor disse: façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E aqui nós vemos Jesus se tornar, veio como o verbo encarnado, como a palavra. O que significa a palavra verbo encarnado? É a palavra do Senhor. Jesus, ele se humilhou ao ponto de tornar-se um homem como nós, vivendo. Ele viveu as necessidades que o homem também vive. Ele sofreu dores, ele passou fome, ele foi rejeitado. Nós sabemos que o nascimento de Jesus foi de uma necessidade tão grande que nem mesmo um lugar para ser acomodado, aconchegante, um bercinho como todos esperam. E quando uma mulher engravida, a primeira coisa que ela prepara é o quarto do seu bebê, com berços, segundo as suas condições, da melhor maneira possível. Mas Jesus não teve um berço, Jesus não teve um quarto, Jesus teve uma manjedoura para nascer. E ele é simplesmente o Filho de Deus, o Filho de Deus. Mas ele veio humilde, se tornando homem, se humilhando, deixando a sua glória de lado, para que se apresentasse como um ser humano, viveu o que o ser humano vive, para que
para que pudesse trazer a salvação à humanidade. Porque a humanidade, o homem, ele foi feito não para morrer, mas ele foi feito para viver eternamente. Porém, o pecado entrou na vida do homem. E por o pecado ter entrado na vida do homem, desestruturou a sua vida, destruiu toda a natureza. O pecado ele não destruiu apenas o homem, ele destruiu toda a natureza. Mas o Senhor Deus, ele prometeu que enviaria o seu filho, enviaria o descendente, enviaria, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, um que derrubaria e destruía a serpente, pisaria na cabeça da serpente, para que pudesse trazer o homem de volta, restaurar a vida espiritual, a minha vida espiritual e a sua vida espiritual. E aqui no Evangelho segundo escreveu São João, nós vemos aqui que ele foi, aleluia, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, ou seja, na criação, Deus, ele estava no princípio. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunhar, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós sabemos que aqui este trecho está falando que Deus mandou o seu Filho para salvar a humanidade, mas as trevas, ele veio como luz, mas as trevas não receberam, não reconheceu. As trevas não reconheceu a luz. Por que as trevas não reconheceu a luz? Porque quando as trevas aqui significa o quê? O pecado, a dureza do coração do homem, a dureza do meu coração, a dureza do seu coração. Mas nós sabemos que a luz, que é Jesus Cristo, ela veio tirar essa dureza, veio limpar este pecado. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar firme na presença de Deus e reconhecer que o Filho do homem, que o Filho de Deus, que Jesus Cristo veio como homem para viver como homem e para conhecer o que o homem vive. Não que Deus não conhecia. Ele conhecia a trajetória do homem. Ele sabia que o homem, ele sabia de todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, mas ele veio viver segundo o homem vive. E ele se humilhou. E a Bíblia aqui está dizendo que ele veio, aleluia, ele era a luz. Mas o homem não aceitou a luz. Sabe por que o homem não aceitou a luz? Porque quando a luz chega, as trevas, que é o nosso erro, que é os nossos pecados, a escuridão, ela tem que sair, porque quando a luz chega, as trevas têm que ir embora. Mas
Nós não recebemos, não reconhecemos. O homem não reconheceu a Deus. O povo, Jesus, ele veio para o povo de Israel. Mas eles não o reconheceram. Por que eles não reconheceram? Porque Jesus, ele veio humilde. Realmente Israel, o povo de Deus, os judeus esperavam que Deus enviasse o seu filho, porque eles tinham uma promessa e eles esperavam esta promessa. Porém, eles esperavam Jesus, um Jesus que viesse governar a nação de Judá, a nação de Israel, politicamente. Porém, Jesus, ele não veio para um governo político, ele veio para um governo espiritual, para limpar a minha alma, a sua alma, o seu coração. Mas para que isso aconteça, eu preciso receber Ele, reconhecer que Ele é santo, que Ele é o Senhor da minha vida, que Ele é o Criador, o meu Criador. E quando eu recebo Ele como meu Salvador, aí eu sou incluída como filho de Deus. Muitas vezes nós discutimos muito sobre quem é filho de Deus, quem não é filho de Deus. Eu quero dizer nesta tarde que todos são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Porque para nos tornarmos filhos, a própria palavra do Senhor está nos dizendo que nós precisamos recebê-lo como Salvador. Reconhecer, aqui no versículo 2, 12, diz assim, no 11 diz assim, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ou seja, ele veio para Israel, ele veio para os judeus, ele veio para a nação da promessa, a nação de Israel. Foi Deus escolher esta nação. Não quer dizer que Deus escolheu essa nação para que só porque era só eles que seriam salvos, não. Deus escolheu a nação de Israel, o povo de Judá, para que transmitisse a palavra de Deus, fizesse Deus conhecido no mundo, na face da terra. Mas eles não entenderam o chamado de Deus, eles não entenderam a vontade de Deus para as suas vidas, eles acharam que eles não entenderam. E assim, quando Jesus veio, eles também não compreenderam a promessa, o desejo de Deus, o cumprimento da palavra para as suas vidas. E o rejeitaram porque achavam que Jesus, ele vinha para restaurar a nação de Israel e tirar a nação de Israel do poderio do governo de Roma. Mas Jesus, ele tinha vindo para um governo espiritual, para nos limpar espiritualmente falando. Mas para que isso aconteça, eu preciso dar lugar que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, para que possamos ser limpos e purificados, ou seja, nos arrependendo do nosso pecado, reconhecendo que Ele é Deus na nossa vida, que Ele é o Senhor da nossa vida e que sem Ele não há salvação. Sem Ele não existe plano de salvação. Sem Jesus não existe. Mas quando nós reconhecemos que Jesus Cristo é o Salvador da nossa vida e nos arrependemos dos nossos erros, nós somos, aleluia, perdoados. Porque Deus veio para perdoar o homem, mesmo o homem. Homem, quando eu estou falando de homem, estou falando do homem masculino, o homem, ser humano, o homem de modo geral, tanto o homem quanto a mulher. E aqui no versículo 12 diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aleluia. Nós precisamos crer no nome do Senhor. E eu quero dizer nesta tarde, que o Senhor, ele está pronto a te ouvir, ele está pronto a compreender o que você está passando. Não importa o que você esteja passando, ele tem visto a sua necessidade, mas você precisa se chegar a ele. A Bíblia diz que nós precisamos nos chegar ao Senhor. O amor de Deus é tão grande para com o homem que não tem explicação. Às vezes você pode ser uma pessoa que não acredita que existe um Deus. Mas eu quero dizer para você nesta tarde que o nosso Deus, ele é todo poderoso. Agora me diga como é que não existe um Deus
Quantas coisas, porque a própria natureza, o próprio ser humano, a própria vida nos mostra a cada dia que existe um ser que tem o domínio de tudo. Eu só vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, as nuvens. Às vezes nós olhamos o infinito para cima e achamos que nós estamos vendo o céu, mas nós não estamos vendo o céu. Nós estamos vendo até o nosso alcance. Mas eu quero lhe dizer nesta tarde como é que você explica de não existir Deus e existir tanto astro. Tem a Terra, tem a Lua, tem o Sol, tem Marte, tem um monte de astros que estão soltos no céu, no universo, e eles não se chocam, eles não caem. Agora me diga se isso não é uma prova de que existe um ser maior, um dominador, um criador que tem o domínio e que cada coisa está no seu lugar. Por exemplo, eu não sei se todos que me ouvem já foram no mar. Mas para você que não foi, vá um dia para você ver. E você que conhece o mar sabe que quando a gente chega no mar, as águas estão, a gente está na terra, mas as águas estão acima de nós. Ela está numa altura que a gente vê e ela não está ali naquela altura que nós estamos, no mesmo nível da terra. E ela vem naquela onda, mas ela não pode ultrapassar o limite que Deus deu para ela. Isto é, aleluia, isto é uma prova de que existe um Deus, uma prova de que existe um Senhor, uma prova de que existe um ser santo, maravilhoso, que tem todo o poder, tanto o poder como a sua glória. Guarda tudo isso. Nesta tarde, Deus está falando comigo e com você, que Ele é a luz que ilumina a sua vida. Abra os seus olhos e veja o existir de Deus, porque Jesus está às portas e Ele voltará a qualquer momento. Eu sei que a volta do Senhor, ela está acontecendo todos os dias. Porque a cada pessoa que passa dessa vida para outra, a vida dela não existe mais aqui, mas ela vai existir em outro lugar. Então Jesus já veio para aquela pessoa. Nesta tarde eu quero dizer que houve um homem enviado de Deus, ele não era luz. João Batista, ele foi escolhido por Deus para testificar de Jesus. E nesta tarde eu, como pequena serva do Senhor, também estou testificando de Deus. De Deus, para que você entenda quem é Jesus. Jesus, ele se humilhou, ele tinha todo o poder, ele tem todo o poder nos céus e na terra, todo o poder foi lhe entregue, mas ele não hesitou, aleluia, em descer a essa terra, ser gerado numa mulher e viveu 33 anos, aproximadamente 33 anos nessa terra, trazendo bênção, curando, operando maravilhas. Nós vamos ver aqui no livro de João, porque eu quero fazer uma sequência de estudos nessa palavra, neste livro, e nós vamos ver quantos milagres ele operou. Eu quero dizer nesta tarde que ele ainda opera milagres, que ele ainda opera o milagre da salvação, porque o maior milagre que nós recebemos na nossa vida é a certeza da nossa salvação, é a certeza que não estamos só, que o Senhor, ele está conosco, não importando a condição que eu me encontro, a condição que você se encontra. Mas eu quero dizer nesta tarde que o Senhor te ama e o amor dele é tão grande que você não imagina, não pode imaginar e nem comparar. Eu sei que você pode achar que ninguém mais te ama, que ninguém mais te conhece, que ninguém te compreende, mas eu estou te apresentando alguém nesta tarde que te compreende, que te conhece, que sabe quem você é, que sabe até onde você pode suportar, que sabe, aleluia, a sua necessidade no profundo, porque ele não conhece apenas o superficial. Porque muitas vezes nós dizemos que conhecemos as pessoas, mas na verdade nós não conhecemos as pessoas.
Nós conhecemos o que eles colocam para fora, mas o íntimo, o interior de nem mesmo dos filhos, que são muitas vezes gerados no nosso. Os filhos são gerados no ventre da mãe, mas nós não o conhecemos totalmente. Mas eu quero dizer nesta tarde que Jesus Cristo te conhece no profundo da tua alma. Ele sabe exatamente o que você vai pensar, ele sabe exatamente o que você vai falar. E ele é o único que pode estar, ele é o único caminho que pode te conduzir à vida eterna. A Bíblia diz que existe apenas um caminho que leva o homem à vida eterna. Ele diz, aleluia, eu sou a verdade, João capítulo 14, versículo 6. Eu sou a verdade, o caminho, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas eu quero dizer nesta tarde que para que você venha ao Pai, você precisa aceitar que Ele, aleluia, veio como homem esta terra, viveu nesta terra, sofreu o que nós sofremos, passou nossa necessidade e tomou sobre si as nossas culpas. Ele morreu uma morte que não foi feita para ele, porque a morte na cruz era a pior morte da época. Era morte para assassino. Jesus nunca foi assassino. Ele apenas tomou a minha dor, o meu pecado, as minhas transgressões, as suas transgressões. E ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, tomou sobre si, morreu no nosso lugar. A morte que ele morreu não era dele, era minha, era sua. E ele está disposto a entrar na sua vida, se assim você der esta oportunidade, convidá-lo. Em Apocalipse, no capítulo 3, o versículo 20, ele diz assim: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Você está pronto a abrir a porta do seu coração? Esta porta não é a porta da sua casa, da construção da sua casa, é a porta do meu coração. Quando nós abrimos o nosso coração para Deus trabalhar, para que o Espírito Santo venha trabalhar na nossa vida, ele entra e faz habitação em nossa vida e nós vamos sentir a diferença, vamos ter paz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que nesta tarde o Senhor venha falar ao seu coração, que nesta tarde o Senhor venha, aleluia, abrir a sua mente, abrir esta luz e fazer com que você possa, a luz que é Jesus, possa iluminar a sua vida, possa iluminar o seu coração, que os seus olhos possam ser abertos através do Espírito Santo do Senhor, para que você possa entender o querer de Deus na sua vida. Que Deus abençoe, que Deus nos dê uma tarde de alegria abençoada, um final de semana abençoado. Eu quero orar nesta tarde por você que está ouvindo esta palavra. Querido Deus, eterno Pai, Senhor da glória, neste momento, que aqui estamos em tua presença, Pai, te louvamos. Eu te agradeço, Deus, por esse momento, por esta graça, por este momento tão maravilhoso que o Senhor me deu, esta oportunidade de aqui estar, Senhor da glória, fazendo esse pequeno vídeo, essa pequena explanação da tua palavra, que venha falar, Espírito Santo, venha falar aos corações, Pai amado, em nome de Jesus, aquele que estiver enfermo, Pai, cura. O que estiver angustiado, Pai amado, Senhor, restaure, meu Pai, repreende toda angústia. Em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, o que estiver desempregado, abra a porta. O que estiver enfermo, cura. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, dê paz ao oprimido. Dê sabedoria, Pai amado. Em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, visita cada irmão, cada pessoa que vai ouvir esta palavra. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te peço, ó Pai. Amém.